E a gente fala agora da CPMI do dia 8 de janeiro. Após uma reunião marcada por embates entre os integrantes, a comissão definiu a lista de novos requerimentos que serão analisados pelos parlamentares. O presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, incluiu na pauta de votação os pedidos de quebra de sigilos da deputada Carla Zambelli e a reconvocação de Mauro Cid. Vamos ao vivo até Brasília. A nossa repórter Marina Demore tem os detalhes para a gente. Olá, Marina, boa noite. Oi, Leandro. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Depois de toda aquela confusão que a gente acompanhou ontem aqui na CNN, justamente pela falta de acordo e de negociação entre os parlamentares, coube então ao presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, fazer a escolha dos requerimentos que serão colocados em votação na sessão que teve de ser cancelada e acabou sendo remarcada para amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã. São 57 requerimentos que já tinham sido protocolados e que vão, portanto, ser apreciados pelos parlamentares. Entre esses requerimentos está, por exemplo, o pedido pela volta do tenente-coronel Mauro Cid à CPMI, que apura os atos do dia 8 de janeiro. Isso porque, na primeira vinda de Mauro Cid, ele permaneceu em silêncio. Então, os parlamentares querem ouvi-lo novamente, agora com novos elementos que foram, inclusive, cedidos pela Polícia Federal, que constam em investigação. Outros requerimentos que também serão aprovados dizem respeito, por exemplo, à quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático da deputada federal Carla Zambelli, do marido dela e também do irmão dela, o deputado estadual por São Paulo, Bruno Zambelli. Esses requerimentos referentes à deputada Carla Zambelli que motivaram toda a falta de negociação que a gente acompanhou ontem na CPMI. Isso porque parlamentares da oposição queriam que Carla Zambelli fosse convocada sem nenhum tipo de quebra de sigilo. Por outro lado, a relatora, a senadora Elisiane Gama, defendia que esses requerimentos de quebra de sigilo tinham que ser votados e aprovados, na visão dela, primeiro, justamente para que os parlamentares tivessem esses elementos, dados e documentos em mãos para poder fazer os questionamentos à deputada. São assuntos bastante sensíveis à oposição e que acabaram caindo. Aí o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, acabou cedendo a relatoria, mas por outro lado, Leandro, aqueles requerimentos que pediam, por exemplo, a quebra de sigilo de Jair Bolsonaro e também da esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, não vão ser colocados em pauta, pelo menos por enquanto, viu? Ok, Marina, obrigado pelas informações. Marina Demore falando ao vivo da Câmara dos Deputados em Brasília. E o presidente da CPMI, Arthur Maia, participou de uma reunião hoje com o comandante-geral do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, José Múcio. O encontro foi um pedido de Maia e acontece em meio à pressão para que a CPMI responsabilize militares por participação ou omissão nos ataques do dia 8 de janeiro. Na saída da reunião, Arthur Maia disse que a comissão não vai investigar a venda de joias, nem deve quebrar sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Eu falar, olha, a questão do hacker está relacionada? Está, porque o hacker foi chamado para uma ação com o propósito de desacreditar o processo eleitoral, que já fazia parte de uma trama para, desacreditando a eleição, haver algum ato antidemocrático antes ou depois da eleição. Ponto. Isso está relacionado com 8 de dezembro. Tá, 8 de janeiro, tá. Agora, venda de joias, quebrar o rifle do presidente Bolsonaro. Será que alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional dia 8 de janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidentes, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu cumprirei o meu papel como presidente da CPMI de garantir que se investigue o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, mas tudo relacionado ao 8 de janeiro. Vinícius, o deputado Arthur Maia, ele afirmou que já tinha dito já durante a semana lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados.
Olha, o papel dessa CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, gente, onde tem deputados e senadores, é apurar o que aconteceu no 8 de janeiro. É descobrir a verdade, quem financiou, o que aqueles manifestantes estavam lá, quem teve culpa no cartório. E aí julgar depois e punir. Acabou. Ali é apurar, é uma comissão de investigação. O fato das joias, a princípio, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então, a posição do presidente Arthur Maia está mais do que correta. Aquilo ali não é um circo, ou não era para ser um circo, né? Porque não dá para ter uma CPMI e os deputados e senadores também não contribuem. Convenhamos, porque um fica tentando fazer mais like que o outro, fazer o vídeo para postar na internet e por aí vai. Os deputados e senadores devem contribuir para que seja uma CPMI técnica também, para se apurar a verdade. Agora, se tiver algum indício que o caso das joias do presidente Bolsonaro tenha relação com o 8 de janeiro, eu, a princípio, não vejo indício nenhum. Ficar chamando as pessoas relacionadas às joias para aquela CPMI não é nada mais do que palco para a oposição, no caso ao presidente Bolsonaro, esse grupo, ter palanque e derrubar ainda mais a imagem do presidente ou o capital político dele, ponto. Aliás, o mesmo vale, inclusive, na CPI do MST, que está lá para descobrir os ataques, as invasões do MST, e não falar com o G. Dias, por exemplo, sobre o 8 de janeiro. O G. Dias tem que depor lá na CPMI do 8 de janeiro. Então, vamos tratar a CPMI, a CPI, os recursos públicos empregados nessas comissões com mais respeito, gente. Até porque, já dizia a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Custa a luz acesa, o ar-condicionado funcionando, o salário de todos esses assessores e deputados lá, para ficar usando aquilo de palco político para ganhar respaldo, like, ou seja lá nas redes sociais. O presidente foi bem na colocação, tem conduzido da forma técnica, a não ser que haja indício que tenha uma relação uma coisa com a outra, o que eu acho muito difícil de puxar esse fio da meada. Agora, Clarissa, o presidente Arthur Maia, ele fala um dia após uma discussão muito forte, acalorada, lá em relação à CPMI, né? E parece que houve um certo acordo, ou seja, não quebra sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama, mas amanhã, na pauta de votação, há 42 requerimentos solicitando quebra de sigilo, um pedido da relatora Elisiane Gama. Olha, Leandro, eu acho que é óbvio que a gente sempre tem que lembrar que uma CPMI, uma CPI, é um palco de uma disputa política, sempre, né? Então, por mais que o objetivo central seja uma investigação, há ali forças políticas atuando nos bastidores, tentando puxar o assunto para um lado ou para o outro, porque é ou não conveniente para a sua base, né? Ou, por exemplo, a base governista, que é liderada e que é integrada pela senadora Elisiane Gama, vai tentar trazer esse assunto das joias para dentro da comissão, pelo simples fato de que essa é a investigação que até agora se aproximou mais de Jair Bolsonaro. O que demonstra uma fragilidade da investigação que está sendo feita pela própria CPMI. Porque se o objetivo é chegar em Bolsonaro a qualquer custo, o ideal seria que isso acontecesse por meio da investigação da qual trata a CPMI, que são os atos golpistas de 8 de janeiro. Eu acho que se existir algum indício concreto que justifique trazer o caso das joias para dentro da comissão, ok, sem problemas. Mas até agora isso não está colocado. Então, sim, acho que é natural que o presidente da CPMI bata o pé e insista em não deixar que se desvie o foco da comissão, porque senão, no fim das contas, vão acabar não investigando nada direito. Luciana, você acha que há clima aí em Brasília para parlamentares irem atrás da criação, a abertura de uma CPI para poder investigar não só a questão das joias, mas também há uma ala de parlamentares falando em relação à urna eletrônica? Leandro, tem gente querendo, mas eu tendo a acreditar que ainda não tem isso ainda materializado, sabe? A vontade de se criar uma nova CPI, até porque essa nova CPI vai desviar o foco dessa que já está em andamento, né? Então, não vejo esse clima ainda. Tem gente que fala, mas
o foco hoje é a CPMI, que esquentou muito agora no segundo semestre. A gente tem que lembrar que no primeiro semestre era uma CPI meio morna, né? Não era uma coisa assim que avançava muito. Agora, no segundo semestre, essa CPI, ela deu o ar da graça, né? Mas eu acho que o presidente Arthur Maia, ele está funcionando ali como um equilibrador de pratos, sabe? Ele meio que faz um pouco o jogo da oposição, faz um pouco o jogo do governo. Ele tem tentado manter o curso ali da CPI dentro da investigação específica, né? Até porque a legislação que rege a CPI, ela define que tem que ter um objeto específico. O objeto específico é o 8 de janeiro. São os ataques aos prédios públicos, são as depredações e são os ataques à democracia. Mas existem personagens, e quando eu estava assistindo aí a entrevista do Arthur Maia hoje de manhã, existem personagens que eles têm uma certa interseção com todas as acusações envolvendo o casal Bolsonaro ou a família Bolsonaro. Um personagem desses, no meu entender, é o Mauro Cid, é o tenente-coronel Mauro Cid. Se você for falar de joias, o tenente-coronel Mauro Cid está na investigação. Se você for falar de ataques à democracia, o tenente-coronel Mauro Cid está na investigação. A gente tem que lembrar também que a quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro ele serve diretamente à questão das joias, mas ele também pode servir à apuração do 8 de janeiro. E, principalmente, mais do que a quebra de sigilo bancário e fiscal, a quebra de sigilo telemático e telefônico. Porque quando a gente viu ali o depoimento do Walter Delgatti, ele foi muito claro quando foi perguntado quem falou com o senhor sobre sobre essa encenação das urnas. Ele por várias vezes ali, ele citou o presidente Jair Bolsonaro. Quem falou diretamente com você sobre a possibilidade de violar essas urnas, né? Que aí, volto a dizer, tudo vai para essa questão das urnas. O primeiro assunto que a gente também falou sobre essa vontade de que se criar um clima de desconfiança em relação ao processo eleitoral. E o Walter Delgatti disse ali que, no depoimento dele, que ele foi ao Palácio da Alvorada, conversou diretamente e ouviu os pedidos do presidente Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro não está totalmente fora da investigação do 8 de janeiro. Então, eu acho que quando o Arthur Maia diz que não, nós não vamos entrar no caso das joias, e por isso a gente não vai quebrar sigilo de Bolsonaro e de Michele, ele está deixando de dizer que a investigação específica da CPI envolve o presidente da República, o ex-presidente da República.